Agora, o momento da palavra. Abra a tua Bíblia aí para nós lermos juntos, livro de Romanos, capítulo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 5. Vamos do versículo 1 em diante. E eu creio que Deus vai falar conosco. Em nome de Jesus. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo nos agradou, não agradou a si mesmo, porque Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação Olha, hoje eu estou sem óculos, está pior ainda, já não consigo ler. Sem óculos, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da vontade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, como foi grande o seu favor. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios o esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Só até aqui. Amém. Eu vou explicar para você. Me perdoe, eu tô sem óculos hoje, já não sei ler direito. E sem óculos pela misericórdia. Lá no versículo 5 vai dizer assim, ó: o Deus que concede a perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu sempre falo em Santo Amaro sobre a diferença. O que a igreja a igreja em si nos ensina, a reunião, o estar juntos, a comunhão, é suportando a diferença do outro, né? Aceitando a diferença do outro. Obviamente eu não vou parecer com o irmão André não vai parecer com o irmão Samuel,
O irmão Samuel não vai parecer com o irmão Wayne, com o irmão João Marcos e com os irmãos que pregam, né? Nós temos outras CCAs pelo Brasil e nenhum irmão parece com o outro. Embora na pregação da palavra, na levada do culto, né? No dirigir um culto, possa ser que pareça um irmão pareça com o outro, mas nunca igual ao outro. Mas a palavra ela vem hoje e ela nos ensina mesmo na diferença que eu tenho para com o Bruno para com o André, nós venhamos ter um coração unânime, unidos, numa só fé, numa só comunhão, para que nós possamos, na nossa união, no nosso ajuntamento como corpo de Cristo, nós possamos glorificar o Senhor pelo que Ele fez por nós. Não corre em nossas veias o sangue judeu, por exemplo. Não corre. Nós, pelos judeus, nós não somos dignos de chegarmos até a Deus, né? E buscarmos o Deus Pai. Porque nós não somos judeus, né? De raça, de casta. Nós não somos judeus de sangue. Mas sendo gentios e aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós por Cristo temos acesso ao Deus Pai. Nós por Cristo temos acesso, glória a Deus, à vida eterna. E aí, como está dizendo aqui, como Cristo nos aceitou, sendo um povo diferente, sendo um povo gentil, um povo que aos olhos do judeu, por exemplo, não tem dignidade para estar na presença de Deus. Mas Cristo, Ele veio para nos dar esse direito de servir a Deus na terra em Cristo, e também em Cristo temos a salvação. Então juntos, nós possamos, no nome do Senhor Jesus, nos unir em buscar a esse Deus tão maravilhoso, em servir a esse Deus tão maravilhoso. Por exemplo, hoje é um dia que nós estamos falando muito do ofertar. Todo final de mês, você que nos ouve há muito tempo sabe que é um pouco mais apertado, a gente tira o programa, um tempo maior do programa para falar de dizimar, ofertar, para a gente cobrir o maior compromisso que é pagar essa programação, né? Mas por quê? Lá no versículo 1 vai dizer assim, ó: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Por quê? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque, Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Quando eu e você entendermos, por exemplo, quando alguém que casa, Bruno, você não casa para ser feliz. Não, você casa para fazer feliz. Você casa para viver para o outro. E o outro tem que, na sua reciprocidade, né? Como que eu posso dizer? Com uma troca mesmo. Tem que amar e retribuir esse amor que você está oferecendo, né? Assim como eu amo a minha esposa, eu espero que minha esposa me ame também, e o casamento dá certo. Então eu vivo para fazê-la feliz, e ela, chegando a essa conclusão e esse entendimento, ela vive para me fazer feliz. Nós não vivemos para ser feliz, esperando do outro algo. Jesus, quando Ele se entrega na cruz, Jesus, quando ele morre por mim e por você, e ele não olha para si próprio, né? Como está dizendo aqui, Ele não agrada a si próprio. Você lembra quando Jesus estava no Getsemane? E Jesus, ele estava pronto, aliás, prestes a ser preso, e a oração que ele faz, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que não seria fácil, mas não agradando a si mesmo e querendo fazer a vontade do Pai, o que ele diz? Todavia, seja feita a sua vontade. Irmão, hoje, infelizmente, a igreja de Cristo, que deveria estar no centro da vontade do Senhor, igreja só enche se a gente pegar
e fazer propósitos, por exemplo. Vem porque Deus vai fazer, porque Deus vai realizar. E Deus faz, Deus realiza. Mas tirando o que Deus faz, o Deus realiza, só o fato de Cristo se abnegar a si mesmo, ele se negou a si mesmo, por mim e por você. Nós somos gentios. Nós somos um povo, como eu disse já no começo da palavra, não temos castas, nem raça, nem sangue judeu. Mas nós hoje, por misericórdia de Cristo, podemos entrar na presença de Deus. E podendo entrar na presença de Deus, nós temos que, no nome do Senhor Jesus, esse direito, esse privilégio, nós temos que suportar um ao outro. A fraqueza daquele que está caído, daquele que parou no caminho, daquele que ainda não conhece a Jesus, daquele que conhece, mas não pratica. A palavra começa dizendo que nós que somos fortes, temos que lutar por eles. Nós não estamos aqui para agradar nós mesmos. Por exemplo, se eu falar, faz a oferta em prol da tua família, não é pecado você fazer uma oferta em prol da tua família, mas se você fizesse uma oferta hoje em prol de almas que ainda não houve essa programação, mas nós lutamos para que ela permaneça no ar, para que a palavra que um dia chegou a nós, chegue a ele também, muitas das vezes nós não queremos fazer. Nós queremos que Deus abençoe nossos filhos, nós queremos que Deus abençoe genro, nora, netos, ali no nosso convívio, né? No nosso ciclo de amizade, de convivência, de família. Mas não, o Senhor Jesus te chamou para que você não olhe para quem e quando e como, mas que você seja fonte de salvação também, né? O que eu falei no começo da palavra? O que é igreja? Igreja é quando nós nos reunimos e aceitamos e suportamos a diferença do outro, mas mesmo assim não soltando a mão do outro, não deixando o outro só, vulnerável ao mal, sabe? Nós somos chamados sal da terra, luz do mundo, porque em Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus. Ah, irmão Tiago, eu não estou entendendo essa palavra. A palavra vem hoje e diz assim, ó, como um dia alguém se uniu a outro alguém em oração, em ofertar, em congregar, dizimar, em anunciar o evangelho, em evangelizar, e a palavra chegou até você. Vamos nos unir, igreja, vamos nos unir no Senhor, porque lá no versículo 5 vai dizer assim, ó, o Deus que concede a perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade e segundo Cristo, para que um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu tive uma pequena conversa com a filha da irmã Eliana lá no funeral do Arthur. Tem certas categorias de pessoas de ou entendimento, ou visão, ou até como que eu posso dizer, identidade sexual, é assim que fala, Bruno? Eu não sei se é assim, não é preferência sexual, eu não sei me expressar aqui, mas por exemplo, tem irmãos na nossa igreja que não aceitam o homossexual, a lésbica, por exemplo, entrar na igreja. Como aceitar uma pessoa dessa dentro da igreja? E como nós vamos ver Cristo agir na vida de uma pessoa que seja lésbica, homossexual, ou que venha do crime? Eu não sei, eu não quero igualar ninguém a pecado de ninguém, o erro de ninguém, ou a aceitação, ou o desejo de ninguém. Mas eu estou falando um exemplo aqui. Se eu não aceitar certo tipo de pessoa na igreja, como eu creio que Cristo pode transformar essa pessoa, abençoar e salvar essa pessoa? Se eu não aceito ela perto de mim, eu não oro por certo tipo de gente. Por exemplo, eu vou falar um exemplo, Bruno, que eu vivi na pele. Por exemplo,
Eu ouvi muito governo falar assim, bandido bom é bandido morto. Mas fala com a mãe de alguém que está na margem da criminalidade. Meu irmão foi preso 4 vezes. Vai falar isso para minha mãe. A mãe é a primeira que aceita a transformação de Cristo na vida do filho, né? E aí eu, como pastor, vou no púlpito e digo assim, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é aquele que Cristo entra, ele limpa o coração, ele salva, ele usa na terra, ele faz de instrumento. E aí, quando a aprovação de Deus vem para levá-lo para o seu reino de glória, aí sim, bandido bom é bandido transformado, salvo, liberto, homem de Deus, aí pode ir embora. Aí bandido bom é bandido morto. Mas, igreja, nós queremos ver só o nosso. Se o nosso estômago estiver cheio, o do outro não quero saber se está vazio. Por que a palavra vem dessa maneira? Nós temos que nos unir cada vez mais, povo de Deus. Nós temos que nos unir cada vez mais. Nós estamos falando de ofertar aqui hoje, nós estamos falando de dizimar aqui hoje, porque o nosso anseio é que nós venhamos ficar por muito tempo aqui pregando a palavra, na minha pouca sabedoria, mas Deus, aleluia, por sua infinita misericórdia, vai levando a palavra, vai fazendo chegar aos ouvidos e descer a corações. Eu creio que Deus tem um propósito através dessa programação, mas não é só aqui não. Quantas pessoas necessitam na tua rua da tua oração, necessita do teu jejuar, das tuas madrugadas, sabe? Como Cristo nos aceitou, vamos aceitar a diferença do outro e vamos orar. Eu não oro por fulano, eu não oro por Beltrano, eu não oro por... Não, vamos orar pela nossa rua, pelo nosso bairro, vamos anunciar que Jesus é salvação. Jesus não é religião, Jesus é salvação. Vamos buscar pela nossa cidade, pelo nosso estado, país. Vamos buscar pela humanidade na terra. Nós somos sal, nós somos luz nessa terra. Sabe, volto a dizer para que você entenda essa palavra, nós não éramos dignos, aliás, não somos dignos. E como entramos na presença de Deus hoje? Porque somos dignos? Não, mas em Cristo nós temos o direito, por justiça. Glória a Deus, como ele lá na cruz ele leva a injúria daqueles que injuriavam, a ferida daqueles que estavam feridos e a sentença daqueles que estavam sentenciados, que éramos nós, né? O pecado nos levava à morte eterna, ao inferno. Mas em Cristo nós temos o perdão do nosso pecado, nós temos a regeneração, nós temos um novo tempo, nós temos até um novo nome em Cristo. E aí Jesus nos salva para quê? Para simplesmente morrermos salvos? Não, para que nós possamos levar essa essência, esse aroma, o perfume de Cristo, o perfume da sua graça, da salvação, da vida eterna. Se você não pode evangelizar, se você não pode estar num púlpito e na frente de um microfone como esse que eu estou aqui no estúdio, evangelize de alguma forma, alguém que senta do teu lado e começa a falar dos problemas, começa a falar das lutas, fale de Jesus, fale da esperança que existe em Cristo. Se você eu não consigo, eu travo, eu tenho vergonha, então em nome de Jesus, ore pela igreja de Deus na terra, oferte pela igreja de Deus na terra, seja dizimista, seja ofertante. A palavra chegou até você porque alguém engajado, alguém que estava unido com o corpo de Cristo, lutou para que hoje você lutou para que o evangelho fosse pregado. Ele chegou até você e você está aí. E quem sabe você se vê forte, mulher de Deus, homem de Deus. E muitas das vezes você não olha para o outro. Quando você oferta nessa rádio, por exemplo, você está olhando para o outro. Você está olhando para a diferença do outro, para a fraqueza do outro e dizendo, olha, hoje eu estou... Tem um louvor que diz assim, eu hoje estou bem, mas já estive mal. Hoje eu sou dia de sol, mas já fui temporal. Quando nós olhamos para o outro como Cristo olhou para nós, igreja. Ah, igreja. Oh, Jesus. A palavra hoje ela vem e diz assim, foste chamado, irmão, irmã, para uma obra de salvação.
Através de você, o Senhor vai salvar muitas vidas. Ele não quer salvar só teus filhos, não, teu marido, tua esposa, sabe? O teu grupo, o rol de convívio aí da tua... Não! O Senhor Jesus quer se usar dentro da tua empresa. O Senhor Jesus quer se usar onde você trabalha. O Senhor Jesus quer se usar de você por onde você for. Mas se deixa ser instrumentos, vamos nos unir cada vez mais. Eu não sei o que vem acontecendo, mas infelizmente o corpo de Cristo está desunido, está doente, está dilacerado. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, nos unir cada vez mais. E que através dessa palavra, no nome de Jesus, guarda esses 2 versículos, que é o versículo 5, os 3, versículos 5, 6 e 7. O Deus que concede a perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Não adianta a gente ter perseverança, ânimo. Não adianta a gente ter encorajamento, mas cada um puxar para um lado. Não, que Deus nos dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só fé, uma só perseverança, um só pensamento e uma só voz, todos venham glorificar a Deus. Tudo que você faz é para a glória do teu Deus, irmã. Tudo que você evangeliza, fala, anuncia, dá um bom testemunho, no teu buscar, no teu congregar, é para a glória de Deus, mas que nós possamos pensar juntos e todos iguais. E Deus vai nos honrar cada vez mais. E o nome dele na nossa vida vai ser glorificado. No nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida eu fui na conta alta, mergulhei de cabeça. Loucura e tristeza eram o quê? Eram partes de mim. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte. Minha alma vagava no quê? Na escuridão. Anderson Barão, por favor, cante. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. E aí? Acordei de um pesadelo. E o quê? E voltei a viver. Olha você! Eu hoje estou bem, mas a esse vir mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Ele consertou aí? Então adora ele aí. Se ele consertou a tua alma ferida, adora ele. Deus fielzinho. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagar a escuridão. Barone, por favor. As garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver.